Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Cast. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito precioso, muito agraciador e de muita vida de Deus para a sua vida também. E nós temos o privilégio aqui, hoje nós estamos com a mesa cheia, né? Está aqui do meu lado aqui o meu irmão Robert. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado. Uma honra participar mais uma vez aqui com você, pastor. Nossos convidados aqui nessa hora aqui, nesse momento, pastor Tusa Marconi e o nosso irmão Felipe. Amém. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui, né, Tusa? Bom demais, pastor Daniel. Gratidão por esse encontro cast, né? Tenho certeza que é um tempo de mesa, um tempo precioso e Deus vai falar muito aos nossos corações nessa resenha abençoada. Que bom demais. Aqui no nosso podcast aqui nós trazemos, o nome é Encontro Cast. As pessoas já tiveram um encontro com Deus já, né? Eu tenho certeza que isso aqui é feito para as pessoas que estão nos assistindo ter um encontro com o Senhor também, que é a melhor decisão das nossas vidas, né? Pastor, o senhor é de onde? Nós somos de Ribeirão Preto, né? Interior do estado de São Paulo, dá uns 600 quilômetros daqui de Goiânia. E estamos aqui essa semana ministrando a palavra de Deus e o Fê ministrando louvor aqui em Goiânia e final de semana que vem para o interior. O senhor está rodando o Brasil inteiro? Graças a Deus a gente viaja todo o Brasil aí ministério itinerante, né? Ministrando a palavra de Deus, aonde nos chama nós vamos. Show de bola. E o Filipão tá com o senhor aí? Estamos aí, né? Sempre viajando, né? Sempre quando dá, a gente tá junto. A gente tem as nossas agendas, ele às vezes tá para um lado, eu tô para o outro. Aí sempre quando dá certo, Deus prepara da gente estar junto, a gente tá aí, né? Viajando no Brasil. Deus tem feito grandes coisas pela misericórdia, pela graça que tem nos alcançado todos os dias. E estamos felizes porque muitas vidas têm se rendido aos pés de Jesus. E é sobre isso, sabe? Os campos estão brancos para isso e vamos pra cima. É isso aí. E esse aqui é o Robert, né, cara? Camisa 10. Lendário. Camisa 10. E o cara é homem de Deus demais. Tá andando por onde, meu filho? Tô na Aparecidense, né? É um clube que abriu as portas pra mim, tenho conseguido construir história bacana ali. E como você falou, né? E eu costumo falar sempre também, antes de ser um atleta, eu sou um servo de Deus. Então sempre que dá também, a gente tá aí levando a palavra de Deus, chamando o Senhor para ministrar pra gente ali também, e fazendo a obra do Senhor através da nossa profissão. Bom demais. Olha, nós vamos começar aqui começamos mais de uma maneira especial. Nosso irmão Felipe vai cantar uma canção pra nós aí, né? Pra gente adorar o Senhor juntos aí. Vamos lá, Felipe. Glória a Deus. Felipe canta quase nada, gente. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Eu vou cantar uma canção bem conhecida, né? E pra abrir esse momento aqui, eu acredito que não existe outra canção melhor do que essa. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos Reis
entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento. E eu tava louco pra cantar aqui também, mas não ia atrapalhar o irmão. Não, mas ele fica falando assim, mas ele também sabe, tu já viu? Tá Ele tem, escondendo ouro, toca. Sim. Toca bem pra caramba, moço. É, pé do irmão ali. É o do seguinte, Filipão ali, quando não o manjo Felipe nada. tiver, a gente não faz. É, não. vai lá. Deixa ele, chama ele. Fica na só de espectador. Pastor, o senhor é pastor há quanto tempo? Pastor Daniel, eu fui consagrado a pastor em 2010. Já vamos aí esse ano completar 13 anos de consagração ao ministério pastoreado, mas eu venho de uma família sacerdotal, né? Sou filho de pastores, já cresci nessa linhagem sacerdotal. Que bênção. Então o senhor sempre esteve dentro da igreja do Senhor? Sim, vim do berço cristão, embora na adolescência a gente quer conhecer o mundo, né? Quer ser como pródigo, mas nem para se distanciar de Jesus eu nasci. Glória a Deus. Nasci para viver do lado dele. Glória a Deus. O senhor então veio desse lar cristão. A sua primeira experiência com o Senhor, que o senhor teve a certeza, cara, eu fui chamado para isso aqui, porque eu acredito que é uma experiência pessoal, né? Mesmo a gente crescendo numa família cristã, tem que ter a nossa experiência, né? Qual que foi a que marcou a vida do senhor, assim, no começo, né? Cara, meu pai conta que desde bebê, meu pai é aquele cristão das antigas que gosta de subir monte para orar e desde bebê me levava para o monte. Diz que fazia o bercinho ali, colocava deitado enquanto ele orava. Mas eu me lembro que eu tinha os meus 7 ou 8 anos, a gente morava, meu pai pastoreava numa cidade chamada Nova Europa, interior do estado de São Paulo. E meu pai me deu uma fitinha cassete naquela época. A juventude de hoje não vai saber que existia o tal do Walkman. Morram de inveja. Vai ter que pesquisar na internet. Pesquisa no Google que você vai saber que é estranho. Eu sei que é isso. Não, a gente é isso. Pô, você tá de resenha comigo, velho. Aí chamou de idoso. E eu me lembro que meu pai me deu uma fita cassete, e dessa fita cassete tinha uma pregação do pastor Hidecaso Takayama, um dos antigos aí do movimento pentecostal, pastor assembleano, e eu ouvia demais aquilo. E eu me lembro até hoje que o tema da mensagem dele era sobre o batismo de João Batista. E aí eu gostava de me vestir como pastor. E eu me lembro que eu ia para frente do espelho e mesmo menininho pregava igual o Takayama. E teve um dia que meu pai chegou e tomou de mim. E meu pai foi, para mim, até grosso na época com o que ele fez. Ele tomou o Walkman de mim, pegou a fita de mim e ele falou assim, você não vai mais ouvir isso. Eu falei, não, papai, eu quero ser igual o Takayama. E ele falou assim, você nunca vai ser igual o Takayama. E o menino não entendi. Depois de um tempo ele voltou. Ele voltou e falou, meu filho, senta. E eu me lembro que eu me assentei ao sofá do lado dele. Ele falou assim, o pai pegou essa fita sua porque Deus não te quer uma cópia. Deus te quer uma originalidade. E eu me lembro que eu fui orar, ainda menininho, fui orar. E naquele dia, não esqueço, cara, foi uma experiência doida para quem não enxerga o mundo espiritual. Eu ajoelhado, criança, sozinho no quarto. E eu me lembro que eu falava, papai do céu, eu quero pregar a sua palavra, eu quero ser um pastor, eu quero fazer a tua obra e tal. E o senhor visita a minha casa, me visita. E eu me lembro, cara, que foi visível que eu ajoelhado, o
o colchão da cama, ele se abaixou, semelhante quando alguém se assenta ao seu lado. E eu abri o olho assim, achando que era meu pai que estava sentado ali, para continuar falando sobre a fita cassete, e não tinha ninguém. Ali eu tive convicção acerca do meu chamado, até porque a minha história de vida com relação ao meu nascimento já vem com uma palavra profética acerca de pastoreio. Então, dentre tantas as experiências, essa jamais vai sair da minha memória, de que Deus se assentou a cama ao meu lado, confirmando a minha chamada. E eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, sabe por quê? Porque como é uma experiência real para a pessoa que passa, ela nunca esquece, não interessa a idade, né? Independente da idade, na verdade. A senhora é uma criança de 7 anos, mas nunca esqueceu porque ficou marcado, né? E a promessa do Senhor tem se cumprido, né? Sim, tem se cumprido. Foi através de uma palavra profética. Minha mãe, ela havia sofrido um aborto espontâneo antes da minha vinda ao mundo, e minha mãe não podia ficar grávida. E aí Deus usa um profeta, que eu costumo brincar, eu tenho um nome muito peculiar, né? Todo mundo chama de Tusa, mas Tusa de fato não é o nome. Só quem me conhece... Eu inclusive chamei de Tuca, né? Tuca, o Robert apertou ele aqui e falou, e aí, como é que chama meu amigo o pastor? Fala o nome original. Aí o pastor, o Felipe quer resenha. Aí o pastor falou, então Tuca. Eu falei, vixe, quebrou aí, é Tusa. Mas foi uma palavra profética, e eu costumo brincar com minha mãe e com meu pai, dizendo que o profeta que foi usado, ele foi 99% usado por Deus acerca da minha vinda ao mundo. Esse 1% ele falou do meu nome, cara. Meu nome é muito resenha. Eu vivi 35 anos para conhecer alguém com meu nome. Meu nome é Metusalém. Metusalém. Eu acho que é o primeiro que o senhor vai receber e o único aqui nesse podcast. Eu conheço um, né? Pô, me apresenta, pô. Conheço um. Conheci 2 ao longo de 39 anos de vida. É o profeta profetizando, né? Que vai viver muitos anos também, né? Aí, é sério. Receba. Vai fazer muitas coisas pro Senhor. E você, Felipe? Você tem quantos anos? Tenho 23. É que você falou aí, negócio aí, não conheço o Alquimia, eu fiquei curioso. O que esse cara tem, moço? Apesar que a carcaça não tá ajudando muito, mas eu não. Parece que eu sou mais velho. É muita estrada, né? É muita estrada. Rodando muito pneu murcho. De chão ainda. De chão ainda. Mas aí, quando foi o seu você entendeu o seu chamado assim? Você acha que esse talento é natural mesmo, desde pequeno? Cara, pastor, sim. É algo natural que Deus me deu, sabe? Tanto é que às vezes as pessoas me perguntam, ô Felipe, você fez aula de canto, violão, alguma coisa? Nunca fiz aula. Foi algo que lá pelos meus 10 anos de idade começou a despertar isso em mim. Meu pai me deu, eu lembro que ele deu um violãozinho pra mim. Não tinha influência musical na minha família, nenhuma. Não tinha influência musical. Ele me deu um violão Dia das Crianças, do nada, aleatoriamente, ele me deu um violão. E comecei a aprender. Um irmão, pra não falar que ninguém nunca me ensinou, um irmão da minha igreja me ensinou a tocar aquela música Por Toda a Minha Vida, mas errado ainda ensinou, com 3 notas, sendo que a música tem muito mais notas do que isso. E ali eu fui evoluindo, estando perto das pessoas. Eu sempre tive essa facilidade de pegar as coisas rápidas, né? Percepção auditiva muito boa. Isso. E aí eu fui aprendendo, fui evoluindo com a graça de Deus. Só que desde o ventre da minha mãe, eu tinha uma palavra liberada de Deus sobre a minha vida. Sabe? Desde quando minha mãe estava grávida, um profeta, Deus usou um profeta falar com ela que o bebê que ela estava gerando ia ser um levita na casa do Senhor. Deus ia levar aquele bebê, aquela pessoa que estava sendo gerada ali, para os 4 cantos dessa terra, e tem se cumprido essa promessa. Desde pequeno, né, nasci em berço evangélico, e é um prazer servir ao Senhor. E quando eu comecei meu ministério, eu estava viajando assim, sabe, cumprindo mesmo. Eu estava com meus 16 anos de idade. Até então, antes dessa idade aí, antes de atingir esses 16 anos, sabe quando você tá naquela fase que você não liga com nada, você tá na igreja, mas assim... Aí depois que eu conheci Jesus de verdade, eu tive um encontro de verdade com Jesus, sabe? Tem gente que às vezes está na igreja, tá até falando com o Tusa esses dias, pessoas que nem é questão de ser tão jovem, mas tem pessoas que estão há 20 anos já na igreja, só que não conhecem a Jesus de verdade, sabe?
Que nem os discípulos no caminho de Emaús, só conhece o Jesus de ouvir falar das maravilhas, mas não conhece ele na intimidade, sabe? No afeto, assim. Então, eu conheci Jesus de verdade ali, quando eu tinha 16 anos, e ali ele me mostrou o caminho, sabe? Ele falou pra mim, é pra isso que eu te trouxe ao mundo, sabe? Pra você me servir e ganhar almas pro meu reino. E ali foi onde eu entendi o chamado de Deus na minha vida, e tô aí pela misericórdia de Deus até hoje, né? Caminhando pra glória de Deus, pra glória de Deus. É a graça e a misericórdia que se renova a cada manhã. Estamos de pé por isso e vamos pra cima, avante. Glória a Deus. Vou passar pro Robert agora. Eu quero fazer uma pergunta serve pro pastor e pro Felipe. Pastor, a linhagem que vocês seguem é do pentecostal. Sim, somos pentecostais, assembleanos. O que eu vejo assim, tem muitas pessoas que elas têm atrapalhado o movimento pentecostal crescer com algumas coisas que a gente vê que, vou citar numa linguagem aqui nossa aqui do goianês aqui, é presepada, né? Presepada, sim. Então, se eu acho que isso atrapalha, é porque vocês dois falaram algo sobre profeta, né? Então se cumpriu. Então hoje em dia o que acontece? Quando alguém fala algo, por causa de muitas coisas que está acontecendo, fica caindo as pessoas não acreditam como acreditavam antes. Então se eu acho que algumas coisas têm atrapalhado o crescimento ou barrado o movimento crescer. Rapaz, indo para casa do Robert, nós estávamos no Uber e o Uber estava falando acerca disso. Ele falou, cara, tá vendo esse carro? Fazem 3 dias que eu comprei ele. E ele falou assim que foi uma palavra profética. E ele falou, o que o senhor está falando, nós vivemos há 1 hora atrás aqui dentro do carro. Ele falou assim, cara, essa questão de profecia, eu vou em uma determinada igreja, essa questão de profecia ultimamente ficou muito complicada. Ele falou assim, você não sabe em quem você acredita. Eu carrego comigo, pastor Daniel, que quando Deus usa o profeta para falar, o profeta sente que é Deus que está falando, porém, eu também sinto que é Deus que está falando. Infelizmente, hoje nós vivemos um tempo de deturbação, muitas pessoas se levantando, dizendo assim diz o Senhor, só que é bíblico. É necessário que isso aconteça, na verdade, para que os falsos profetas se levantem na terra, porque senão a Bíblia não vai se cumprir. Eu entendo também que a gente que vem dessa linha pentecostal acaba sofrendo, porque, digamos assim, é a velha história da laranja podre que acaba estragando uma caixa inteira de laranja, né? Então quem às vezes recebeu a palavra lá no interior de São Paulo, a gente fala muito a tal da profetada, né? A carneficina. Quem recebeu essa palavra e às vezes acaba julgando num todo, que isso gera um trauma na pessoa, né? Infelizmente acaba atrapalhando, porém ainda existem homens de Deus na terra com um caráter de Deus, segundo o caráter de Deus, conforme Davi foi. Todos os erros de Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que em parte atrapalha, porém em parte acaba nos ajudando, porque é necessário que o falso se levante para que o verdadeiro se mostre ser verdadeiro. Minha linha de raciocínio é essa. O senhor já se deparou assim, chegar numa igreja e ver isso? Cara, já me deparei, já vivi isso. Posso te falar? Pode. Recentemente a gente foi viajar a uma o Felipe tá rindo, a uma igreja, e a gente atende todo tipo de agenda, vários tipos de igreja. E, cara, aquele dia eu saí dali, como diz, tá perturbado, cara. Eu sei da minha saúde, eu sei também que Deus enxerga coisa que eu não enxergo, sabe de tudo, sabe do amanhã. Porém, uma pessoa, e eu sou muito assim, pastor, se o camarada vem marchando para cima de mim, falando, e eu entendo que o camarada vem para profetizar, e eu a 10 metros eu já falo, Deus, se for do Senhor, venha. Agora, se não for, já barra ele ali. E graças a Deus, Deus tem honrado. Dessa vez eu acho que eu não vigiei. Não vi ele marchando. Eu não vim vindo marchando, cara. Eu não vigiei. E aí, de repente, essa pessoa chegou até mim, cara, e eu com a minha saúde, graças a Deus, nesse quesito, intacta, perfeita, Deus me dando. E a pessoa olhou para mim e falou assim te digo eu, filho, essa tua enfermidade
não é pra morte, vai te levar pro leito. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô tendo? Eu não... Tu carregou as dores aqui hoje. Eu falei, meu Deus, que dor que é nada, essa? Tô virando piroleta, tô zerado. E assim, ao mesmo tempo que a pessoa profetizou, eu já repreendi, falei, Deus, aqui no nome do Senhor, já repreendo aqui agora. Enfim, eu já vivi isso na prática, né? Teoria é uma coisa, a prática é outra, e a prática é bem pior, cara. Bem pior, pastor. Você se sente mal, né? Não, você sai ruim. Você entra bom em determinada igreja e sai ruim, Exatamente. cara. Infelizmente. Infelizmente tem. Infelizmente tem. E é necessário que haja esse tipo de conduta para que o verdadeiro se manifeste de verdade. Já teve uma dessa aí, Felipe? Já? Direto. Várias vezes, inclusive por esses dias. É complicado. Exatamente o que o pastor falou. Então isso acaba manchando, né? Sim. O senhor tem quantos anos, pastor? Cara, 39 até dia 5 de setembro. Então você já tá chegando nos 40. Mas assim, eu acredito assim, quanto mais maduro a gente vai ficando mais imune com essa situação, né? Mas o cara tá mais novo ainda, né, rapaz? E como é que faz, hein? Não, graças a Deus, eu tenho uma maturidade espiritual, sabe? Eu tenho uma maturidade espiritual para entender, sabe? Quando vem de Deus, é igual tudo falou. Quando tá linkado com a palavra ali, você sabe, quando você sente o Espírito testifica. O Espírito testifica. Então, tem certas coisas que eu já faço que eu já repreendo logo, sabe? Vem pra mim, eu vejo que não é de Deus, já repreendo logo. Mas é complicado, pastor. Complicado que tem acontecido nos últimos tempos aí. Mas é que o José falou, é necessário que isso aconteça para que a palavra se cumpra, né? Amém. Jesus está voltando. Eu tive uma experiência uma vez na igreja, me lembro que era uma oração de manhã, e o Senhor sempre gosta de falar com a gente nesses momentos, assim, né? Era uma oração pela manhã, e eu tava acabando, aí tinha um pessoal na frente que tava orando pelo... Quem tava ali naquele momento de oração? Então a gente tava indo de manhã antes de ir pro trabalho. Isso foi em 2014. Cara, e pensa numa fase difícil, não tinha dinheiro pra nada, sabe? Mandava de a pé. E eu ia trabalhar na moto da loja. E de repente uma mulher, eu fui lá na frente e ela foi orar por mim. Uma irmã lá da igreja, hoje ela é pastora também. Ela falou assim, ó, olha, eu vejo Deus, ele te dando um carro. Aí eu saí de lá feliz, falei, eu recebo, né? Mas eu pensei, como? Como eu vou ter um carro? Cara, é loucura aí que Deus girou a situação, moço. Eu creio. Deus girou uma situação assim, mais doida, loucura assim, né? Não vou contar detalhe não, porque vai tomar muito tempo e os entrevistados têm que falar, né? Eu não. Mas esse dia, cara, foi... e assim, 4 meses depois, Deus gerou uma situação que eu comprei um carro sem nenhum real. Não, eu não tinha nenhum real pra comprar o carro. E eu comprei o carro sem nenhum real de juro. Carro parcelado, sem nenhum real de juro. Pastor Daniel. É Deus, né, cara? É Deus por isso. Eu tenho uma experiência dessa. Eu pastoreava em Pradópolis, interior de São Paulo, e eu estava indo para a igreja, eu era evangelista na época, se não me engano, e já pastoreava, subindo para a igreja de bicicleta, calça social, gravatinha, bicicleta de marcha, cara. A minha calça entrou na coroa da bicicleta e rasgou. E lá em Pradópolis tem um bairro, o pessoal lá das antigas chama de Pé Vermelho. Mas é Jardim Bela Vista. Eu conheço Jardim Bela Vista. Pé Vermelho é porque não tinha asfalto? Não tinha asfalto, era. E aí, pastor, eu me lembro que eu parei, cara, do lado de uma creche perto da tua casa. Eu parei e tirei a calça da corrente assim e olhei para cima, para onde eu estava indo, para a igreja, e olhei para baixo, cara, para retornar para minha casa, e na hora Deus falou assim comigo, não volta, vai. Cara, eu ouvi Deus falando. Fui, montei nessa bike de novo, subi mais alguns quarteirões. Pastor, cheguei lá, deixei a bicicleta na porta da igreja, na porta, cara. Irmã Vera, líder do círculo de oração. Meu Deus. Ela só não tem coque porque o cabelo dela é curto, mas é mulher de oração. Ela olhou para mim e falou assim, evangelista, eu tô meio assim, eu tava orando aqui, eu tô meio assim para te falar algo, porque... Eu falei, irmã, fala, se for de Deus eu recebo. Ela falou assim, é loucura isso. Deus te viu subindo o Pé Vermelho.
Ela falou desse jeito, eu falei, viu, irmã? Na hora, a mente humana falou, mas como que viu? Eu tô tudo aqui. Ela falou assim, Deus manda eu te dizer que ele vai te dar um carro. Pra quem tem carta, beleza. Só que eu não tinha carta na época. Na hora eu falei, tá, Deus vai dar, na minha mente, Deus vai dar o carro e a carta. Eu não tenho ainda. Ela falou assim, se eu saber que é Deus que tá falando, ele mandou te dizer que até a carta ele vai te dar. Aí, cara, pentecostal, imagina como é que eu já dei aquela rajada. Meu irmão, 3 meses a 4 meses, assim, menos de meio ano depois. Então, um amigo de infância, e esse amigo, cara, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas, eu vou dar nome. Esse meu amigo, eu acho que nem você sabe, Acácio Ramos, um amigo de infância, engenheiro, amo esse cara de paixão. E ele sempre ia, nos piores momentos da minha vida, ele sempre esteve lá em casa. A gente tinha hábito dele ir lá, a gente tomar café, tocar violão. E aí, um dia ele chegou em casa. Ele tinha a sua caminhonete, tinha o seu outro veículo. Chegou em casa, bateu no portão. Eu abri e falei, pô, meu brother, a gente sempre chama um outro de brother. Veio aí, tomou um café. Vamos entrar. Ele, não, vim fazer aquela adoração. Entrou, adoramos, tocamos violão, tomamos café. Na hora de ir embora, eu o acompanhei até o portão. E, cara, eu olhei, não vi a caminhonete, não vi o outro carro dele. Falei, pô, meu brother, do que você veio? Ele estava a uns 3 metros de distância de mim, porque a mãe dele morava algumas quadras para baixo. Ele colocou a mão no bolso e jogou uma chave. Cara, a chave pegou no meu peito assim, eu segurei a chave. Aí eu olhei e falei, brother, o que você tá arrumando? Ele falou assim, tá vendo lá do outro lado da rua? Eu olhei do outro lado da rua, um Fiesta, parado, prata, hatch, estacionado. Ele falou assim, Deus falou comigo 3 vezes. A primeira, eu estava indo para Salvador, dentro do avião, Deus falou comigo, quando chegar, compra um carro e abençoa a vida do meu servo. Eu não fiz. Segunda vez, eu estava no hotel em Belo Horizonte, Deus falou comigo. E a terceira vez foi uma viagem internacional, que eu não me recordo agora a cidade. Ele falou, cara, agora eu não aguentei. Desci, parei, fui direto para uma concessionária, aquele carro que está ali é seu. Glória a Deus. Aí ele falou assim ainda, e eu sei, Deus mandou eu ir lá na autoescola, a tua carta já tá paga. Então, aí sim. Então, assim, palavras proféticas acontecem. Eu tenho, assim, esse cara é amigo de infância, até hoje a gente tem muita resenha. Tem um cara que eu amo, ele ama a família, os filhos, a esposa, somos irmãos, cara. Nos momentos piores a gente não tinha nada, ele ia em casa, a gente chupava gelo junto. Entendeu? Esse tipo de irmandade. Então Deus usou ele, cara, ele foi sensível à voz do Espírito Santo e Deus confirmou aquilo que a irmã Vera havia me dito. Uma experiência que aparentemente era negativa, né? Subindo para ir para a igreja para servir o Senhor com a calça na coroa da bicicleta, mas vou continuar. E chega lá, Deus ele dá uma mensagem, lá na frente se cumpre, né? Loucura, né? Se cumpriu, loucura. E sim, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dessa irmã Vera, que é uma intercessora, pessoas que suportam o nosso ministério. Pastor, mas eu vejo isso aí é cumprindo a palavra do Senhor, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Isso aí não tem como dar errado. Não tem como. E a questão da obediência também, sim, né? Poderia voltar, né? Isso, como ele citou ali, teve a possibilidade dele voltar também. Mas ele escolheu obedecer à voz de Deus e a recompensa veio, né? A importância da gente estar sempre obedecendo ao chamado e à vontade de Deus nas nossas vidas. Olha, esse podcast aqui de altíssimo nível, eu quero agradecer os nossos colaboradores aqui do nosso programa, né? Manancial Mangueiras. Você que precisa de mangueiras hidráulicas, é só ligar no 3298-2131, Manancial Mangueiras. Também nós temos o nosso irmão, amigo Felipe, lá da Noroeste Baterias. Precisando de uma bateria, 24 horas aí de instalação é gratuita. Então, de repente, você tá aí 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Uber acontece isso muito com eles, né? Mas precisando de uma bateria, é só ligar lá no nosso irmão Felipe. Também a nossa irmã Laisla aí, da Resina Colos aí. Você que quer eternizar o seu momento em resina, sua foto de casamento, um umbigo do menino quando nasceu. Então, várias situações, só você procurar
ela. E também nós temos o nosso irmão aí do... Não deu pra trazer o açaí hoje, porque Vitória. nós estamos gravando aqui, tá de manhã, né? E ele trabalha à noite com o açaí dele. Mas é o do Goiano. Pensa no açaí top. Da próxima vez que vocês vierem aqui, eu vou providenciar esse açaí. Essa aí. semana a gente tá aqui, a gente vai lá. Eu tô aí, tá vendo? Então, do Goiano, nosso irmão Kesley, açaí top demais. Então, precisando do açaí do Goiano. E é isso daí. Vamos prosseguindo aqui. O nosso irmão Robert trouxe uma lista assim, de perguntas pro seu assim, pastor. Tá aqui escondido aqui, ó. Tá aqui escondido. Ele vai falar aí. Fala aí, Robert. Faz isso. Não, mas chega a ser engraçado porque eu ia tocar nesse assunto sobre, não teoricamente sobre profetização, profecias, mas qual que é que o senhor vê, pastor, a dificuldade hoje de um pregador estar ministrando a palavra hoje, nos tempos de hoje, justamente por essas questões que a gente abordou aqui antes, em off, né, e também durante o programa sobre essas falsas profecias, e nem sempre só falsa profecia, né, às vezes um mau ensinamento, às vezes, como o senhor falou ali, ter a maturidade, às vezes, de ter o entendimento da palavra, e as pessoas, às vezes, leem alguma coisa e explicam ou pregam da maneira que elas acham, não da maneira que a palavra quer dizer. Qual que é? Na verdade, hoje a maior dificuldade para essa geração que está... Cara, essa geração, Robert, no meu ponto de vista, é a geração que tem tudo para dar certo. Porém, estão se auto-sabotando. Hoje essa geração do tempo presente é a geração da informação. Então é tudo muito rápido, fácil acesso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar as Sagradas Escrituras, não tinha esses recursos, né? Livros e livros. Então a gente cavava, a gente buscava, além da oração, a gente aprendeu a amar esse livro, a Bíblia Sagrada. Então, a maior dificuldade hoje, no meu ponto de vista, por isso que uns se destacam dos outros, é exatamente, pessoal, aprender a fazer o básico, amar a palavra de Deus, não precisa inventar. A Bíblia se explica, ela é autoexplicativa. Vou falar para vocês uma experiência que eu tive numa igreja por esses dias. Felipe estava ministrando louvor. Peguei a Bíblia Sagrada, abri a Bíblia e disse assim, abra sua Bíblia, eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro, eu não lembro onde que foi, acho que foi o terceiro. Assim, no terceiro livro do Pentateuco. O quê? Que não, é isso, cara, pô? e fiquei parado, sem brincadeira, fiquei parado 1 minuto. E aí, olhando a reação das pessoas. Qual que é esse livro Pentateuco? O senhor acredita que eu ouvi alguém dizer assim, não tem. Eu não aguentei, cara, eu comecei a rir. Aí eu falei assim, achou, irmão? E o povo, não tem. Eu falei, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre o amor das Sagradas Escrituras, sobre conhecer. Cara, o pior tipo de analfabetismo é o bíblico. Como é que eu posso defender algo e eu não sei defendê-lo? Como que eu posso falar de algo, por exemplo, a Bíblia nos fala em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está edificada no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu vou falar do meu país de origem se eu for lá para os Estados Unidos e alguém me perguntar, você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. Fala para mim do Brasil. Fala, cara, nossa riqueza, vou falar dos pontos turísticos, vou falar de como é o Brasil. E como que eu vou professar a fé cristã sem analisar as Escrituras? Então, a maior dificuldade hoje, eu vejo, muita gente se levantando em meias heresias, bíblico, tem que se cumprir, só que, infelizmente, Oséias vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, hoje o pessoal, assim, conhece o Senhor de vista. Aí eu vi, encontro que é bom, raridade. A maior dificuldade hoje, Robert, é ver as pessoas amarem a palavra de Deus, porque a maior profecia está aqui, cara. A maior profecia é essa, não existe outra. Tudo que eu preciso está aqui. Eu preciso, vamos lá, livro de Provérbios, tem um capítulo para cada dia, uma profecia para cada dia. Então são tantas profecias, e hoje a maior dificuldade é isso, é um pregador bíblico para uma igreja bíblica. Porque tem igreja por aí que você dá um espirro, o povo já pula. Né? Uhum. Aí faz-me menção do fogo estranho de Nadab e Abiú em Levítico 10, salvo engano. Então tem muita gente que está fundamentado no fogo estranho, sem ser edificado na palavra de Deus. Deixa eu apertar só um pouquinho aqui. Aperta.
Vamos mais além. Hoje a gente está numa geração que tem toda a abertura de informação, como foi dito aqui. E qual que é a dificuldade? Porque assim, o senhor é assembleano. Então, os jovens, vamos colocar aqui o pessoal ali da igreja, que também é assembleano, eles escutam a mensagem ali do senhor hoje, mas amanhã eles entram no YouTube, aí escutam a mensagem de uma pessoa de outra denominação, aí de outra que fala de uma coisa totalmente diferente da que o senhor falou. Fala-se muito hoje da graça, mas cada um tem uma ideia do que é a graça. Então o senhor ministra ali que a graça é o sacrifício que Jesus fez por nós, que é de graça para nós, mas no final das contas foi um preço de sangue. Aí a pessoa escuta que não, é só você aceitar Jesus e ficar de boa, e que pronto, você vai ser salvo. Aí o outro, não, você não precisa fazer isso, uma vez salvo, sendo salvo. Então eu quero ir mais além ainda. Qual que é a dificuldade do pregador de hoje conseguir, com tanta informação diversificada para essa galera, o senhor conseguir pregar, como o senhor disse, o evangelho verdadeiro ali, o evangelho que vai realmente transformar a vida dessa pessoa? Aí já é uma questão, eu acredito que já vem uma questão vamos dizer, de berço da igreja. Eu usou uma experiência de oração pela manhã. Então, assim, eu acredito que desde a formação de qualquer pessoa no vínculo cristão, ele precisa entender os fundamentos da palavra. Hoje tem muita gente aí colocando fácil acesso à internet, como você disse, várias versões. Então vamos lá no Efésios 2:8, pela graça, em algumas traduções vai dar sois salvo, mas no original é estáis sendo salvo. O que é isso? Dia a dia. Anula essa questão de uma vez salvo, sempre salvo. A graça, ela é renovadora. A graça, todo dia, ela vai me acompanhar. Tá, tudo bem. Então você está querendo dizer que eu posso errar, que a graça vai... Não. Então tem muita gente que deturba. Há uma dificuldade muito grande. Mas eu acredito, Robert, que quando a pessoa é fundamentada desde o berço, por exemplo, você tem as suas filhas, e desde o berço você ensina para ela o que é certo e o que é errado, hoje ela vai estar com seus 5, 6, 10, 15, 20 anos. Ela foi fundamentada numa verdade. Eu acredito que hoje quem deixa entrar heresia no seu coração nunca conheceu a verdade. Nunca foi. Há uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente está pregando em alguns lugares e termina a ministração, a gente prega em diversos segmentos, jovens e tal. Gosto muito de pregar para jovem. E termina, e eu sou da resenha, né? E termina, a galera vem, pô, pastor tal. Aí alguns falam, pô, cara, essa visão aí dessa palavra eu não tive, cara. Eu tinha tal. Eu falei, cara, Bíblia. Malafaia fala algo muito, muito lindo que vai de encontro com tudo isso. Texto sem contexto é pretexto para heresias. Então, quando alguém vem e fala, pô, eu não tinha visão sobre isso, tal. Cara, texto e contexto. O que acontece? Hoje a galera pega só um texto e leva como estilo de vida. Mas tem um contexto, sim, tem um pano de fundo, sim, tem uma história por trás de tudo. A Bíblia, ela é condicional. Você pode ir lá, todo versículo que a gente lê, ela é condicional, ela vai ter uma condição. Se quer viver as bem-aventuranças, ela vai ter uma condição. Então, a maior dificuldade é essa, quando já vem de base, né? Você é jogador, quando a base já é errada. Se a base é errada, para você consertar algo que já cresceu é difícil. E todas as vezes que as pessoas elas vão ler a Bíblia, elas precisam entender as fundamentação, né? Geografia, tempo, o que queria ser dito naquele tempo, né? E eu vejo assim que a maior dificuldade das pessoas, no que o Robert falou e o que o senhor está falando, é de querer ter essa experiência com o Senhor. Eu acredito que é por uma questão cultural do brasileiro também, porque o brasileiro lê pouco, né? Então, se a gente pegar uma questão cultural do brasileiro, de escola, então você vai ver que ele não lê. Então precisa ser uma novidade de vida, sim, em todo estilo da vida dele, porque ele vai ter que, se eu não gosto de ler, para mim sobressair, para mim crescer, eu vou ter que aprender o quê? A ler. Né? A ler a Bíblia, a mergulhar na palavra do Senhor. Eu acredito em algo que, a partir do momento que nós temos uma experiência com o Senhor, né? daquele primeiro momento, que foi a experiência pessoal, né? Do Senhor sentando na cama, né? Então ele me mostrou que ele é real.
Mas a partir daquele momento eu preciso de conhecer mais dele, como o senhor disse, do projeto, da minha pátria, para onde que eu vou. E eu vejo assim que as pessoas hoje em dia elas têm muita dificuldade nisso. A facilidade, ela é grande e ampla, né? Uma pessoa, você falou, tinha que cavucar, né? Tinha que procurar algo. Hoje em dia não, amor, você quer um esboço bíblico? Vai na internet, vai lá e coloca esboço para pregar sobre milagre. Tá pronto. Antigamente não. E aí já vem a questão da base, porque aí a internet eu coloco o que eu quero, né? Então aí tem os caras que já colocam as suas heresias ali. E, infelizmente, talvez o jovem não tenha uma base bíblica, ele vai ali ler uma heresia e... Então são tantas... Esses dias, cara, eu ouvindo alguém, o cara fala assim, pô, Salomão era homossexual, cara. Meu Deus do céu. Pô, que resenha errada que é essa? Não, eu analisei isso e aquilo. Eu falei, cara, de onde você tirou isso? De onde, que planeta você veio? Ele falou, não, cara, Salomão era homossexual, teve caso com... Eu falei, cara, Deus te abençoe. Tem um pastor renomado aí, que ele foi até... Eles tiraram ele da Batista, né? Que ele falou que aquela passagem de Jesus falando com a samaritana era Jesus falando de esperma. Cara, eu vi isso. Você viu, né? Eu não vi falo o isso. nome dele aqui, não, mas... Eu vi essa heresia louca aí. Meu Deus, é loucura. Sobre o esguicho, né? A fonte da miséria. Rapaz, você vê que loucura, né? Que loucura da cabeça do ser humano, né? Tem uma recente aí que o camarada falou assim, cara, o Espírito Santo ainda não foi dado. O Espírito Santo é um ovo. É um ovo. E aquela passagem que Jesus submerge da água e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, a pomba veio e botou um ovo na cabeça de Jesus. E esse ovo tá... Falei, cara... Criativo, né? Aí eu sou obrigado a imitar o André Valadão e falar, você não é crente não. Não é crente não. Para a gente... Vamos ouvir mais o Felipe cantar uma música pra nós aí, né? Bora lá, filho. O cara cantar aí, que agora o Robert volta que o caderninho tá cheio. Canta sem ovelhas. Aleluia. Antes de falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Jesus, pois tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem
mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou naquela cruz, nos trazendo vida. Obrigado, Senhor. Aí tem aquela que diz assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Fomos alcançados por esse amor, né? E hoje nós cantamos a bondade dele. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que tem queimado no coração do senhor nesse tempo, assim, a respeito da igreja, palavra ministrada pelas igrejas, aquilo que o senhor tem falado com o senhor da maneira mais forte mesmo? Cara, recentemente Deus tem ministrado muito o meu coração acerca de sempre, a dor sempre gera algo. E nós vivemos uma experiência esses dias muito curiosa acerca de uma visitação do Espírito Santo de Deus dentro do carro. E Deus ministrou no meu coração, cara. A dor, ela nos proporciona algo ser gerado. Se você olhar o nascimento de uma criança, ela vem em meio à dor. Então, toda dor, ela gera algo em nós. E Deus tem nos levado. Ontem nós ministramos aqui em Goiânia, na Adpel, ali em Pedro Ludovico, e Deus nos levou a esse direcionamento, uma palavra acerca de Deus trazer a realidade, as nossas maiores conquistas em meio às nossas maiores dores e frustrações. E aí Deus me deu às vezes Deus me dá umas frases assim, e aí eu disse acerca de que todo problema traz dentro dele uma oportunidade. Logo então não é problema, é oportunidade. Não é problema, é estímulo. Estímulo para quê, Tusa? Para usar minha fé. Então Deus tem ministrado isso no meu coração, e ontem a palavra foi sobre isso, a palavra rema sobre isso, e eu tenho a certeza que nesse período todo de dor que o mundo passou, né, esses 2 anos e pouco aí, que passamos por dores, Deus gerou algo e nós vamos começar a colher agora. Amém. Algo agora. Amém. Em nome de Jesus. E aí você já vê muita coisa acontecendo, né? Muito avivamento acontecendo. Então eu acredito que em meio a toda essa dor que o mundo passou, Deus começou a gerar um avivamento, e talvez possa ser o último avivamento, né? Esses dias eu fui ministrar em uma cidade lá na nossa região, um congresso de jovens. Foi uma bênção. Deus visitou aquele lugar, pessoas aceitaram a Jesus, pessoas batizaram no Espírito Santo. E quando acabou o culto, o pastor estava dando os avisos. Eu ouvi muito barulho no fundo da igreja, barulho de choro. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, meu Deus, o que está acontecendo lá? Aí daqui a pouco vem a irmã da salinha das crianças. 9 crianças acabou de ser batizada no Espírito Santo. Aleluia. Puxando esse gatilho que o Tuzi falou aí. Promessa. Existe um avivamento genuíno chegando sobre essa igreja de hoje. Promessa. Toda dor gera algo em nós. Pegando essa palavra aí lá em Joel 2, né? Depois de um período ruim, aí o profeta vem e Deus usando ele fala, e há de ser que depois que o período ruim passar, gera o avivamento, mas é necessário passar pelo período ruim, pelo momento difícil, pelo dia mal, mas está sendo gerado algo em nós. E aí acontece. Não consigo esquecer a imagem das crianças entrando dentro da igreja, chorando.
Criança assim, 9, 10 anos, soluçando de chorar. Deus é tão perfeito, né, que, como o senhor falou isso sobre a dor gerar algo que, às vezes, a gente parece que Deus só quer que a gente passe pela dor, né? Mas, se a gente for olhar biblicamente, para que fosse gerada a salvação para nós, o próprio Jesus passou também pela dor. Então, é algo extraordinário, que, tipo, Deus, ele é tão perfeito que ele se fez homem para que a gente não tivesse desculpa. Mas o senhor fala porque o senhor não passou. Não, ele é o modelo perfeito. Perfeito. Nós, né? E a gente vê como Jesus passou pela dor. Mas imagina o coração de Deus tendo que entregar o seu próprio filho para que, provavelmente, Deus também sentiu a dor do filho ali para que gerasse em nós essa sentiu tanto, Roger, é muito bom isso daqui. Sentiu tanto que eu já vi muita gente exatamente fundamentado nessas heresias falar, mas Deus podia ter feito algo, cara, tudo é processo. E Deus sentiu tanto que a gente lê lá que o véu do templo se rasga. É legal que o véu do templo não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo. Historicamente, diz a história que todo pai, quando perdia o seu filho, fazia algo. Davi, quando recebe a notícia que seu filho morreu, forte, ele rasga suas vestes de cima para baixo. Jó, quando recebe a notícia que seus filhos haviam morrido, a história vai dizer que ele rasga suas vestes. Deus estava em silêncio, só que ele dizendo, esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, o véu do templo se rasga. O ato do véu do templo se rasgar, historicamente, é Deus, meu Deus, forte isso aí, dizendo, é meu filho, eu estou sentindo a dor que ele está sentindo. E fomos gerados em meio à dor de Cristo na cruz do Calvário. Poderoso, né, rapaz? Poderoso demais, né? E se a gente for pegando tantas situações que aconteceu eu vejo assim, Deus nos ama demais, né, cara? Deus ama demais o povo, né? O povo fica longe mais do Senhor. Quando a dor de Abraão para sacrificar Isaac, né? Mas confiando na palavra do Senhor, né? Crendo, né? Crendo. Dor. E foi gerado o pai da fé. E é tão doido que essa dor trazia certeza em Abraão. Por quê? Quando a gente vai lá no texto, Abraão ele sai e no pé do monte, depois de 3 dias de viagem, né, Deus fala para ele, eu vou te mostrar um lugar. E aí ele vê lá, e no pé do monte ele libera uma palavra em meio à dor que ele sabia, só que de certeza de vitória. Qual é a palavra? Ele olha para os caras, para os seus servos que estavam com ele e fala assim para eles, agora vocês vão ficar aqui embaixo, porque eu e o menino vamos subir, adorar a Deus e vamos voltar junto. Olha a certeza, tava declarando, né? Olha a certeza. E eu acredito que ele é, na fé dele, né? Que Deus ia ressuscitar Isaac, ele ia matar o menino, né? O Cutelli ia comer. O Cutelli ia comer solto. Na hora que ele sobe, o anjo vai e faz o quê? Para. Aí entra em ação Salmo 91, né? Os teus anjos deram a ordem. Eu imagino a cena, cara. Deus olhando de cima para baixo, falando assim, não, eu sei da dor que o meu filho está passando, só que lá embaixo. Por isso que é muito importante, quando a gente está no nosso pior dia, já enxergar a gente no nosso melhor dia. Amém. Quando a gente está passando pelo pior momento da nossa vida, a gente já enxergar a gente num lugar bom. Eu creio muito nisso. Fé. Eu creio, é fé, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, mas eu ainda não vejo, mas eu espero, vai acontecer. A fé de Abraão foi fenomenal, cara. Tá embaixo, sabendo do que podia acontecer lá, só que ele já profetiza, cara, nós estamos subindo junto e vamos descer junto. E aí eu imagino Deus olhando e falando, rapaz, isso aqui é mente de pregador viajando. Rapaz, o cara falou e eu preciso fazer porque ele é meu amigo. Não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de alguém que é amigo de Deus. E aí Deus falando, pô, eu não vou deixar um amigo na mão. Aí Abraão sobe, só que o que ele fala embaixo determina. Eclesiastes 8:7, 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o começo. O começo foi de dúvida para qualquer um, mas Abraão já tinha certeza. Jó 8:7. O teu princípio, na verdade, pode ter sido pequeno, mas o último estado vai crescer ao extremo. Aí o cara sobe
levanto o cutelo, Salmo 91. Eu vejo Deus falando assim: anjo, desce com o cordeiro, prepara alguém lá, faz alguma coisa. E aí o anjo brada, a voz brada: não precisa fazer isso não. Deus responde. Glória a Deus. E eu fico assim, impactado com Deus revelando isso tudo pra Moisés ainda. O cara recebendo todas as revelações de Deus falando com ele, né? Isso aí tudo, né, cara? É tudo loucura, né? É doideira, né? Loucura. A fé é coisa de louco. Pastor, pra contactar o senhor aí, onde você acha o senhor aí pra chamar o senhor pra pregar na igreja? Bora lá, o contato. Vamos dizer que a gente prega em velório, aniversário de 1 ano, 15 anos, congresso, círculo de oração, vigília, tarde da bênção. Círculo de oração. Círculo de oração, manhã com Deus, madrugada de poder. Como é que é isso lá? Segunda de quê? Segunda de primeira. Cara, uma adego, já faz. Uma adego, pô. O que precisar, a gente tá aí. Redes sociais, Instagram, @PRTuzaMarconi, TUZA Marconi. Já segue aí, pô, dá moral. E tem também o telefone, o WhatsApp, 16 997 87 7321. Show de bola. Você, Filipão? Eu, mesma coisa. Tudo que ele falou aí. Eu canto tudo quanto é lugar também. Falou pra adorar Jesus, estamos lá. Glória a Deus. Pelo Instagram, né? @Felipe Normal. Que tem uns Felipe que colocam uns negócios, uns Y aí. Não, meu é normal. Felipe Leonatios. Vocês lembram do salgadinho Doritos lá? Nachos. Você não é Doritos. Você é Nachos. Nachos. Felipe Leonatios. E tem também pelo WhatsApp também, 16 991 83 7809. Vai ser um prazer estar adorando com vocês, adorando a Jesus. E você, Rob? Você virou blogueiro agora? Blogueiragem, né? Não, tá. Só faço simples. Que agora ele vai começar a lançar Segui Cracks. Bom dia, Segui Cracks. Ainda não tô nesse nível, não. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. Foi um tempo aí precioso, aprendi bastante. Se tivesse a possibilidade que a gente ficar aqui a tarde inteira. Verdade. Porque falar do Senhor é muito bom, é gratificante, traz paz pra gente. E eu é o meu Instagram, cara. Pode procurar lá, 06_Robert. Procura, já segue lá, segue a rapaziada aqui que vai ter conteúdo bom deles. E o meu eu tô começando agora, mas dá uma moral que eu vou melhorar. Blogueiragem. Por que você é o camisa 10 e colocou Robert 06? Cara, assim, Instagram é difícil, né? Você vai querer colocar um nome ali, não é difícil ter. E eu sempre gostei do Xavi, do Iniesta. Tá. E eles usavam muito essas 6. E normalmente quando eu vou brincar uma peladinha com os 6. amigos, eu jogo mais com as 6. Mas é por isso. Mas tirando isso aqui, segue lá que é o importante. Eu que tinha essa dúvida, eu queria perguntar pra ele. O cara sempre foi camisa 10, o Instagram dele é Hop06. Pastor, quero falar pro senhor assim que, como é por causa do horário mesmo, né, de vocês também, o nosso querido aqui vai voltar a treinar hoje, né? Então tem uma correria, mas eu quero agradecer muito o senhor, né, por ter aceitado o convite através do Robert, Felipe também. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e por onde vocês forem, que vocês possam ser a luz do Senhor, né, com a verdade sempre do Evangelho. Que Jesus, no final das contas, sempre ele será a nossa vida, né? E que o Senhor possa abençoar vocês poderosamente. E se vocês quiserem deixar um último recado pessoal, agora é a hora. Cara, obrigado, pastor Daniel. É uma satisfação enorme. Com certeza esse tempo de mesa aqui, esse tempo de encontro cast é um tempo único, jamais vai sair das nossas memórias. Robert, revendo ele. Robert, a gente se conheceu em 2017. Tinha um zagueiro que veio jogar na Aparecidense, que eu conheci no Botafogo de Ribeirão Preto, Mirita. E aí me trouxe para vir ministrar aqui para eles, e aí nasceu uma amizade. Exato. E é bom estar aqui com vocês. E para você que está aí nos assistindo, Jesus te ama, quer e pode mudar a história da sua vida. Sabe só a única coisa que Jesus precisa? Um coração disponível e disposto. Amém. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. É uma honra estar aqui nessa mesa. Amém. Oportunidade que Jesus nos dá de falar do amor dele. Quão maravilhoso isso é, sabe?
a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. Então, muito obrigado, espero que Deus prepare aí outras oportunidades. Amém. A gente estar junto aí falando do amor dele. E Deus abençoe cada um que esteve aqui assistindo. Deus continue te abençoando. E como Tusa disse, que Jesus continue encontrando em nós um coração disponível para ele. Amém. Totalmente. Amém. Amém. Manda um recado pra galera também, né? Pra você, o Robin vai estar muito comigo aqui, ó. Vai. Sócio proprietário. Eu que agradeço, né, a oportunidade aqui mais uma vez, pastor Daniel. Agradecer vocês aí por ter aceitado o convite. Como o pastor Tusa disse, ele é uma amizade que nasceu já há algum tempo e eu sou muito feliz em ter sua amizade. Graças a Deus, através do senhor, a gente conheceu o Felipe aqui, também é uma bênção. Creio que mais para frente aí vamos construir uma amizade bonita, porque a gente fala de Deus, ama o Senhor e ama falar da palavra dele. Para você que está assistindo, continue, curta, compartilha, e se inscreve no canal, manda para os seus amigos, que eu tenho certeza que essas palavras, todos esses testemunhos, tudo que foi dito aqui, vai ser algo que vai ser benéfico, que vai ser transformador na sua vida e na vida das pessoas que você compartilhar. Amém. E nós vamos encerrar com o nosso irmão Felipe cantando a canção para nós aí. E depois que ele cantar a canção, nós encerramos aqui, né? Fechou. Deus abençoe a todos aí. Valeu demais, hein? Vai lá, Essa aqui é a autoria. Já tá ok. lançada lá. Não tá lançada na minha voz. Ah, não, acho que eu vou mandar uma que tá lançada na minha voz. Manda a sua, pô. Eu sou compositor, né? Eu tô lá pela Toda Music. Sim. E tem algumas canções lançadas na voz de outros cantores, mas eu vou mandar uma que tá lançada na minha voz. Onde que encontra? No YouTube? YouTube, todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, tudo aí, tá? Chama Orkut. Poderoso S. Orkut. É Orkut. Felipe? Não sabe quem é. Felipe Leonachos. É juvenil, né? Felipe Leonachos, Poderoso S em todas as plataformas digitais e o clipe oficial lá no YouTube. A tua voz é a paz da minha alma. Todo meu ser se inunda com tua graça. E o levantar das minhas mãos é pra reconhecer a minha dependência em ti, Jesus. Com todo o coração, pra sempre eu cantarei a tua bondade, sim, eu cantarei. Mais perto quero estar todos os dias. O fogo não se apagará, continuamente arderá. Mais perto quero estar todos os dias. O fogo não se apagará, continuamente arderá. Tu fez um caminho sobre as águas, ao som da tua voz o mar se acalma. Poderoso és, poderoso és. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Grandioso és, grandioso és. Tu fez um caminho sobre as águas, ao som da tua voz o mar se acalma. Poderoso és, poderoso és. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Poderoso és, grandioso és. Mais perto quero estar todos os dias. O fogo não se apagará, continuamente arderá.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em Abençoe. Deus. Aleluia. Deus abençoe.